Bem-vindos ao JW Broadcasting. Nesse programa, vamos falar sobre os métodos de estudo usados na Escola de Gileade. Imagine que você está cursando Gileade e seu dia está começando. Tchau. Até mais, Nathan. Bom dia, boas aulas. Obrigado. Bem-vindo! Bom dia. Oi, Nathan. Oi, Libomir. Oi! Como e aí? está? Bom te Estou ver. bem. Deu certo ontem? Deu. Estudei bastante, mas foi bom. Eu tô muito ansioso pela aula de hoje. Eu também. Sabe que eu tô gostando muito do que a gente tá aprendendo? É tanta coisa boa. É mesmo. Acho que eu tô ficando uma pessoa mais espiritual. E meu relacionamento com Jeová tá ficando bem mais forte. Bom dia, irmãos. Que bom ver vocês. Que métodos de estudo ajudam os alunos de Gileade a ficar mais achegados a Jeová? Como podemos usar esses métodos no nosso estudo pessoal? Vamos ver isso e muito mais. Mas antes, vejam alguns destaques do programa. Alguns irmãos vão contar como fazem seu estudo pessoal. Eles são de várias partes do mundo, mas usam métodos de estudo parecidos. Que perguntas eles fazem enquanto estudam e meditam? Como o estudo os ajuda a entender verdades profundas da Bíblia? Jovens, vocês têm o hábito de fazer um estudo profundo da Bíblia? Como isso pode ajudar vocês a aceitar a verdade de coração? Será que vocês podem se sair bem sem a ajuda de outros? Vamos ver os benefícios de estudar a Bíblia como se estivéssemos procurando um tesouro. Como você pode se preparar para fazer a escolha certa em assuntos de consciência? Será que seus hábitos de estudo fazem a diferença quando você precisa tomar uma decisão que envolve a consciência? O que aconteceu com essa irmã responde a essas perguntas. Esse é o JW Broadcasting de julho de 2018. Vamos ver uma entrevista do irmão Alan Boyle. O irmão Boyle trabalhou 37 anos no departamento de arte na sede mundial. Os lindos desenhos feitos na sede são fiéis aos relatos. Eles nos ajudam a visualizar a cena e a meditar no que estamos lendo. É emocionante trabalhar criando desenhos, mas quem faz isso tem que ser uma pessoa espiritual. Os artistas trabalham juntos e precisam ser humildes para ouvir a opinião de outros. Eles seguem as orientações do escravo fiel para criar desenhos que vão fazer parte do nosso alimento espiritual. Veja no vídeo a seguir o que o irmão Boyle disse sobre levar a sério o estudo da Bíblia. Veja também o que o ajudou a cumprir bem a sua designação. Eu nasci em 1933. Eu lembro que, quando eu tinha 18 anos, minha mãe convidou o servo de companhia, como a gente falava na época, para jantar. Ele me perguntou o que eu ia fazer com a minha vida. Eu disse, vou ser pioneiro. Então, 3 semanas depois, eu me batizei num congresso em Londres. 6 meses depois, saí de pioneiro. Eu comecei no circuito com 21 anos. Foi muito bom. A gente não tinha carro naquela época, mas eu tinha uma moto e ia para lá e para cá, com a minha pasta, minha máquina de escrever e minhas roupas numa mala na garupa. Era emocionante. Fui convidado para a Gileade e fiquei muito feliz. Na minha turma tinha 103 alunos. Eu nem imaginava que eu seria designado como missionário na Irlanda.
Um amigo meu tinha recebido convite para fazer os desenhos das publicações no Betel de Londres. Eu sempre quis servir em Betel. Então liguei para ele para dar os parabéns, e ele me contou que decidiu não ir. Ele disse: "Você não tem vontade de ir para Betel? Por que não liga e fala isso para eles?" Foi o que eu fiz. No dia seguinte, liguei para o Betel de Londres. Em menos de uma semana, eu já estava fazendo os desenhos nas revistas. Foi uma experiência incrível. Servi uns 2 anos no Betel de Londres, de 1977 a 1979. Daí o irmão Barry me convidou para o Betel de Brooklyn. É muito bom saber que você está fazendo algo que ajuda muitas pessoas, até mesmo pessoas de outros idiomas e culturas. Uma pintura, mesmo que pequena, ajuda as pessoas a lembrar de coisas importantes. Uma das melhores coisas de trabalhar no departamento de arte é que você tem que pesquisar mesmo. Por exemplo, que hora isso aconteceu? Foi de dia ou de noite? Como estava o céu? Como era antes do dilúvio, quando Noé construiu a arca? Sabemos que Noé passou betume embaixo da arca para não entrar água. Essa era a coisa mais importante, não era? Mas como ele conseguiu fazer isso? Talvez ele tenha construído a arca sobre estacas. Como artista, você tem que pensar em todas essas perguntas. Eu gostava muito de fazer essas pesquisas. Esse é o modelo de um barco usado no passado. Para dar estabilidade ao barco, era colocado embaixo do convés um saco de 50 quilos de areia. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Pelo visto, esse travesseiro era o saco de areia. Na verdade, a palavra usada no idioma original deixava claro para todos que viviam 2000 anos atrás, naquela região, o que era o travesseiro. Uma vez eu conheci um irmão que esteve na Sibéria e ele tinha tirado uma foto da cozinha de alguém. Na foto dava para ver que a pessoa tinha colocado na parede uma página de uma publicação feita aqui em Brooklyn. Eu gostei de ver isso. É muito bom saber que tudo o que se faz aqui, as pinturas, as pesquisas e outros trabalhos de apoio que tanto precisamos, tudo isso ajuda nossos irmãos no mundo inteiro, seja lá onde for. Você sente que está usando bem o seu tempo. Essas pinturas embelezam as verdades da Bíblia. Nós conseguimos ajudar as pessoas a aprender algo da Bíblia e elas vão tirar proveito disso. É muito emocionante estar no serviço de Jeová, e isso me dá muita alegria. Alan Boyle, que era ungido, faleceu em 2016. Os irmãos que trabalhavam com ele se lembram com carinho do jeito animado dele e da atenção que ele dava aos detalhes. Alan ajudou muito com seu trabalho porque levava a sério seu estudo da Bíblia. Ele gostava muito de pesquisar o que fosse preciso para pintar cenas da Bíblia. Hoje, o departamento de redação tem uma equipe que faz essas pesquisas. O que ajudava o irmão Alan quando ele fazia pesquisas? Ele fazia perguntas sobre o que estava pintando. Fazer perguntas é um dos métodos de estudo usados pelos alunos de Gilead. E são esses mesmos métodos que vamos aprender nesse programa. Como você se sentiria se fosse convidado para cursar a escola de Gilead? Para muitos, cursar essa escola é um sonho.
O curso ajuda os alunos a se manter firmemente agarrados à palavra da vida. Para outros, a ideia de ficar 5 meses estudando é assustadora. Sabemos que é importante estudar, mas talvez achemos difícil tirar o máximo de proveito do nosso estudo da palavra de Deus. Nesse programa, vamos ver por que o estudo é importante, o que significa estudar e como tirar mais proveito do estudo. Para o benefício dos irmãos que não podem cursar Gileade, vamos mostrar um método de estudo usado nessa escola. Primeiro, vamos ver por que o estudo é tão importante. É só por meio do estudo que podemos nos manter firmemente agarrados à palavra da vida. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, ele estava preso e perto do fim da sua vida. Ele tinha sido apóstolo para as nações e tinha passado os melhores anos da sua vida pregando a palavra de Deus. Pensando no resultado dos seus esforços, Paulo escreveu uma carta aos seus amigos na congregação em Filipos, na Macedônia. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever palavras que ajudariam seus irmãos a ganhar a vida eterna. Podemos ler essas palavras em Filipenses 2, 15 e 16. Diz assim: para que venham a ser irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração pervertida e corrompida, no meio da qual vocês estão brilhando como iluminadores no mundo, mantendo-se firmemente agarrados à palavra da vida. Imagine a alegria de Paulo quando foi ressuscitado para viver no céu com aqueles que escutaram seu conselho de se manter firmemente agarrados à palavra da vida. Não importa se a nossa esperança é viver no céu ou na terra, as palavras de Paulo podem nos ajudar a ganhar a vida eterna. Elas nos encorajam e nos lembram do que temos que fazer para passar pelos últimos dias e ganhar nossa recompensa eterna. A pergunta é: será que vamos permanecer irrepreensíveis e sem defeito no meio desta geração pervertida e corrompida? Será que vamos sentir alegria junto com outros servos fiéis de Deus no novo mundo? Podemos dizer que sim, se levarmos a sério o conselho de Paulo de nos manter firmemente agarrados à palavra da vida. Mas o que significa estudar? Veja essa gravura que ilustra o que é se apegar firmemente a algo. Imagine alguém que está na beira de um rochedo e escorrega. Para não cair no abismo, ele se agarra a um galho de árvore. Como você acha que ele segura o galho? É claro que com firmeza. Da mesma forma, manter-se firmemente agarrado à palavra da vida não é algo automático ou que fazemos de vez em quando. Exige muito esforço. Significa fazer todo o possível para viver de acordo com a palavra de Deus. Não basta saber o que Deus gosta e o que Ele não gosta. Temos que identificar os princípios ou as lições que estão na Bíblia. Daí, temos que saber como aplicar esses princípios a situações específicas na nossa vida. Por fim, temos que deixar que esses princípios influenciem nossas decisões e nos mostrem como agir ao enfrentar provações e tentações. Pergunte-se: até que ponto estou me agarrando à palavra da vida? Para responder, vamos ver o que está envolvido no estudo da Bíblia. Não vamos falar sobre métodos antigos ou novos, nem sobre que aparelhos eletrônicos você usa. Vamos falar sobre um aspecto mais importante do estudo. Estudar envolve parar e pensar. Isso é cada vez mais difícil no mundo onde as distrações estão aumentando. Nós recebemos muitas informações que podemos ler rapidamente, mas isso não é o mesmo que parar e pensar. Quando paramos e pensamos, tiramos conclusões importantes no coração. Com certeza somos gratos por todas as nossas ferramentas de estudo. Temos que fazer o máximo uso delas. Mas também temos que tomar cuidado para que essas ferramentas não nos façam ter preguiça de pensar. Os aparelhos eletrônicos nos ajudam a encontrar informações, mas não podem pensar por nós.
Se quisermos desenvolver o hábito de parar e pensar, temos que nos esforçar. Por exemplo, se preparamos a sentinela usando um tablet ou celular, podemos clicar num texto para abri-lo. Com um simples toque, encontramos o texto rapidamente. Que bom! Se você tem o hábito de fazer isso, você está se agarrando à palavra da vida. Mas como você pode se agarrar firmemente à palavra da vida? Isso exige mais do que dar um clique e passar rapidamente para outra coisa. Você precisa parar e analisar o que está lendo. Só assim a informação fica gravada na sua mente e coração, e você é motivado a aplicar o que aprende. Então, como tirar mais proveito do estudo? Vamos ver agora o método usado na escola de Gileade. Envolve usar 6 perguntas. Um poema escrito pelo jornalista inglês Rudyard Kipling pode ajudar. Ele disse: "Tenho 6 servos que me ensinaram bem. O que, por quê, quando, como, onde e quem." Ao estudar a palavra de Deus, faça essas perguntas a você mesmo. Daí, pesquise nossas publicações para descobrir o que mais você pode aprender. Vamos ver como fazer isso abrindo a Bíblia em Gênesis, capítulo 49. Vamos ver os versículos 22 a 25. Primeiro, temos que perguntar quando e onde. Com um pouco de pesquisa, descobrimos que Jacó disse essas palavras perto do fim da sua vida. Ele estava no Egito, mas o que ele disse aconteceu uns 40 anos antes, em Canaã, quando seu filho José era jovem. Agora que entendemos melhor esses versículos, vamos ler e analisar o versículo 22. José é o ramo de uma árvore fértil junto a uma nascente, cujos ramos se estendem por cima do muro. O ramo de uma árvore fértil. Quem é a árvore fértil? É Jacó, pai de José. Como Jacó era fértil, ele teve muitos filhos. Os ramos de José se estendem por cima do muro. Por ser o ramo de Jacó, José foi escolhido para receber uma bênção especial, melhor do que a dos seus irmãos. Por quê? Porque José tinha as qualidades necessárias para ser um líder. Mas ele era uma pessoa espiritual, e isso era mais importante do que suas habilidades. Vamos ler o versículo 23. Mas os arqueiros o hostilizavam, atiravam contra ele e guardavam rancor dele. Os arqueiros o hostilizavam. Quem são os arqueiros? São os meios-irmãos de José. Como eles o hostilizavam? Eles atiravam em José, por assim dizer, com flechas de inveja, ódio e ciúme. Por fim, seus irmãos o venderam como escravo. Agora o versículo 24. Contudo, seu arco permaneceu no lugar, e suas mãos continuaram fortes e ágeis. Isso veio das mãos do poderoso de Jacó, o pastor, a pedra de Israel. Seu arco permaneceu no lugar. Como? Mesmo sendo atacado várias vezes, José não pagou mal com mal. Ele mostrou bondade. Ele suportou os maus tratos e continuou leal a Deus. Agora a pergunta como? Como José continuou sendo uma pessoa espiritual, apesar de hostilidade e rancor? Versículo 25. Ele, José, provém do Deus de seu pai, e Deus o ajudará, e ele está com o Todo-Poderoso, e este o abençoará com as bênçãos dos céus acima, com as bênçãos das profundezas embaixo, com as bênçãos dos peitos e do ventre. Ele está com o Todo-Poderoso. José tinha a ajuda de Jeová. O Todo-Poderoso sempre estava ao lado dele. Usamos o método de perguntas para entender fatos sobre o relato, mas não paramos por aí. Agora vamos passar para o lado espiritual. Vamos fazer a pergunta: o quê? O que esse relato nos ensina sobre Jeová? Que ele nunca abandona seus servos leais.
Mesmo na prisão, José não estava sozinho. Jeová encontrou várias formas de abençoar José. Agora aplique isso ao povo de Jeová hoje, incluindo você. Jeová nunca vai nos abandonar. Pelo contrário, Ele mostra amor leal a todos os que o servem de toda a alma. Será que Jeová deixaria José preso para sempre? Não. O alívio veio na hora certa. José deixou de ser um prisioneiro acorrentado para ser o segundo homem mais poderoso do Egito, da prisão para o palácio no mesmo dia. Como isso se aplica a nós? Nossas provações são temporárias. Logo, Jeová vai trazer alívio, até mesmo de maneiras que nem imaginamos. Enquanto isso, não estamos sozinhos. Jeová está conosco. Agora vamos fazer a pergunta como. Como esse relato contribui para o tema da Bíblia? Por causa da lealdade de José, os descendentes de Abraão sobreviveram, e isso por fim levou ao Messias. O que aconteceu com José não é apenas uma história emocionante, mas contribuiu diretamente para a realização do propósito de Jeová. Pense nisto. Os irmãos de José erraram contra ele. Mesmo assim, José os perdoou e tomou a iniciativa de melhorar o relacionamento entre eles. José agiu do mesmo modo que Jeová teria agido. Agora que a família estava unida de novo, Jeová também perdoou os irmãos de José e tomou a iniciativa de restabelecer sua amizade com eles. Além disso, Jeová deu a Judá, irmão de José, o privilégio de fazer parte da linhagem do Messias. Que lições podemos tirar desse relato? Vamos ver só uma. Gênesis 49, 23. Mas os arqueiros o hostilizavam, atiravam contra ele e guardavam rancor dele. Flechas de hostilidade foram atiradas contra José. Lembram da reação dele no versículo 24? Contudo, seu arco permaneceu no lugar, e suas mãos continuaram fortes e ágeis. Em outras palavras, ele não atirou de volta. Seu arco permaneceu no lugar. Vamos pensar na última vez que alguém fez algo contra nós. Como reagimos? Será que tentamos nos justificar ou insistir em nossos direitos? Pagamos de volta com flechas de hostilidade ou perdoamos e mostramos amor leal? Será que a nossa reação mostrou que temos o Espírito de Deus? Como José, sabemos que temos a aprovação de Jeová, mesmo quando alguém faz algo contra nós, ou enfrentamos provações que nos fazem sentir como que numa prisão. Perguntas como essas nos ajudam a viver o relato. Ele se torna parte de nós, parte do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir. Fortalece a nossa amizade com Jeová. Usando esse método de perguntas, aprendemos não só fatos interessantes que logo esquecemos. Aprendemos princípios que nos ajudam a tomar decisões sábias. Esses princípios guiam nossas vidas e nós nunca vamos nos esquecer deles. Assim, nós nos apegamos mais firmemente à palavra da vida. Vamos ver outros aspectos do estudo. De novo, não vamos falar sobre métodos novos ou antigos, nem sobre que aparelho você usa. Esse discurso não é sobre isso. É sobre métodos básicos de estudo da Bíblia. Podemos comparar as 3 fases do estudo a ajuntar, peneirar e cozinhar grãos. Ajuntar é quando lemos a Bíblia. Não é passar correndo pelos campos, simplesmente enchendo as mãos de grãos. É fazer uma colheita sistemática. Peneirar é separar o que ajuntamos, respondendo às perguntas quem, o que, onde, quando, por quê e como. Cozinhar é pensar, como que aumentando a temperatura na mente e no coração. Algo que ninguém pode fazer por nós. As perguntas nos ajudam a ver o lado espiritual do assunto. Por exemplo, o que isso me ensina sobre Jeová? Como contribui para o tema da Bíblia? E por fim, o que eu aprendo com isso?
A nossa mente gosta de aprender. Ela tem a capacidade de raciocinar e é um presente de Deus. Estudar se torna gratificante e agradável quando nos esforçamos para descobrir tesouros da palavra de Deus. E quando usamos essas técnicas de estudo, nós nos apegamos firmemente à palavra da vida. Isso melhora a nossa vida e nos dá a oportunidade de continuar aprendendo sobre nosso Pai Celestial por toda a eternidade. O relato sobre José foi um bom exemplo para mostrar o que está envolvido no estudo pessoal. Durante a consideração, usamos alguns desenhos para dar vida ao relato. Vimos na entrevista do irmão Boyle que as gravuras nos dão uma ideia exata das cenas para usarmos na nossa meditação. Os vídeos são outra ajuda que temos para nos imaginar no relato. O videoclipe desse mês mostra as dificuldades e as bênçãos que José teve. Vamos ver que, assim como José, com Jeová nós nunca estamos sozinhos. Traído sem ninguém, só vejo escuridão. O medo me acompanha, a dor machuca o coração. Mesmo se eu sentir que nada vai mudar, na noite mais escura, teus olhos vão me encontrar. Eu vejo a tua em todo Jeová, agora e para sempre, em ti eu posso confiar. Agora eu sei que Jeová está aqui.
Você já se sentiu como José? Muitas vezes, as coisas na vida dele não saíam como ele imaginava. Com certeza, enquanto esteve preso, ele ficou pensando se ia ser libertado ou se ia ver de novo seu pai e seu irmão Benjamim. Mas José sabia que seu Deus, Jeová, não tinha se esquecido dele. E isso o ajudou a perseverar. Pode ser que estejamos passando por uma situação difícil que parece não ter fim. Mas quando estudamos um relato da Bíblia e fazemos as 6 perguntas, podemos entender melhor a situação e fazer aplicação na nossa vida. Daí podemos ter a mesma fé que José tinha, de que nós também nunca estamos sozinhos. Agora vamos ver um vídeo que mostra alguns irmãos que usam os métodos de estudo que vimos. Alguns aprenderam esses métodos em Gileade ou com irmãos formados em Gileade. Outros aprenderam com sua família ou na congregação. Veja se alguns desses métodos podem ajudar você a se manter firmemente agarrado à palavra de Deus. Quanto mais você estuda, mais você conhece a Jeová. E quanto mais você conhece a Jeová, mais você o ama. Jeová diz: meus pensamentos não são os seus pensamentos. Para entender melhor os pensamentos de Jeová, temos que estudar a Bíblia mais a fundo e falar a outros sobre o que aprendemos. O estudo pessoal é como combustível que mantém a gente funcionando. Eu não sou muito de estudar, mas quando eu cursei Gileade, a Bíblia ganhou vida e eu aprendi como estudar. É preciso ser bem disciplinado, e muito. Eu não gosto de estudar a Bíblia quando estou cansada. Então, eu estudo numa hora que eu não estou cansada. Eu posso até estar cansada para outras coisas, mas não para isso. Toda vez que eu vou estudar, eu oro a Jeová pedindo que Ele me ajude a entender o que eu estou lendo e que me dê forças para aplicar isso na minha vida. Eu uso uma cor diferente para cada coisa que quero destacar. Eu uso uma cor para destacar como Jeová ajuda as pessoas. Outra cor para os maus exemplos. E ainda outra cor para os bons exemplos que quero imitar. Não tem como estudar sem meditar. O estudo ajuda a gente a ter conhecimento, e a meditação nos motiva a colocar o conhecimento em prática. Você tem que entender o contexto, não apenas se concentrar num versículo ou capítulo. Veja de quem está falando, a época, a situação e quantas pessoas estão envolvidas. Daí você vai entender bem o que o versículo quer dizer. Em João 1:1, quem é a palavra? Podemos ler o versículo 18. Unigênito significa que ele teve um início, um tempo em que começou no céu, com seu pai. Era lá que ele estava. Eu já li Filipenses 4, 6 e 7 muitas vezes. Fala sobre a paz de Deus que excede todo pensamento. Mas como a gente consegue isso? Tendo uma boa amizade com Jeová. Como a paz de Deus guarda o nosso coração? Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que por meio de Jesus? Porque Jesus pagou o resgate. É o resgate que torna possível a gente ser amigo de Jeová. Então, está tudo relacionado. No meu estudo pessoal, eu tento identificar os princípios envolvidos. Eu tento ver o que está por trás daquela ordem. Por exemplo, em Mateus 28, 19 e 20, Jesus deu a ordem para ir e fazer discípulos. Por trás dessa ordem está o princípio de amar o próximo. Esse princípio me ajuda a pregar a todo tipo de pessoas, não importa a raça ou a nacionalidade. Numa escola para anciãos, os instrutores eram irmãos formados em Gileade. Um dos métodos que eles usaram é analisar certos relatos da Bíblia de ângulos diferentes. Não dá para ver o quadro completo só de um ângulo. Eu mostro minhas pesquisas para meus estudantes. Isso ajuda eles a conhecer melhor a Jeová e a ver que eles estão estudando algo prático. Eu tinha estudado sobre Jacó.
Ele lutou a noite toda com um anjo. Eu falei para alguns amigos sobre o que eu tinha pesquisado. Depois, um dos irmãos que estava por perto e tinha ouvido a conversa veio falar comigo. Ele disse: eu já tinha decidido deixar o serviço de tempo integral. Mas depois de ouvir aquela conversa, eu decidi que não vou parar. Ouvir essas palavras me deixou muito feliz. Eu agradeci a Jeová. Quando eu soube que ia ser mãe, eu disse para Jeová: eu quero que o meu filho ame o Senhor. Quero que ele viva para sempre. Daí eu comecei a ensinar para ele tudo o que eu estava aprendendo. Eu tenho que manter a minha fé forte e para isso não tem atalhos. Toda vez que estudamos e meditamos no que aprendemos, a nossa fé fica mais forte. Eu não vejo a hora de ir para o meu quarto, me desligar de tudo e ficar só eu e Jeová. A vida é muito imprevisível, mas eu sei que se eu tiver um estudo bem profundo da Bíblia, nada pode me separar do amor de Deus. Deu para ver a alegria desses irmãos com seu estudo pessoal. Veja o que eles disseram. Quanto mais você conhece a Jeová, mais você o ama. O estudo pessoal é como combustível que mantém a gente funcionando. E me desligo de tudo e fico só eu e Jeová. Também vimos que eles fazem as 6 perguntas: quem, o que, onde, quando, por quê e como. Eles usam as nossas ferramentas de pesquisa e fazem anotações. Será que alguma coisa que vimos poderia ajudar você no seu estudo pessoal? Jovens, quanto mais vocês conhecem a Jeová, mais vocês o amam. E é muito bom quando vocês têm uma família que adora a Jeová e ajuda vocês a ser amigos dele. Mas alguns jovens têm que desenvolver fé em Jeová sem o apoio da família. Preste atenção na experiência de Earcy Royer, dos Estados Unidos. Que decisão importante ela teve que tomar com apenas 14 anos? E o que ela fez que mostra a importância do estudo profundo da Bíblia? Minha família não era como muitas famílias de testemunhas de Jeová, tipo, a mãe é pioneira, o pai é ancião e todos são bem ativos na congregação. Minha família tinha muitos problemas. Então eu pensava, por que eu vou querer ser dessa religião que ninguém da minha família gosta? Eu me sentia muito sozinha e não me encaixava. Na época, eu estava terminando o 9º ano. Ia ter o baile de formatura e os colegas da escola sempre saíam, iam a festas. Eu pensava, eles parecem ser boas pessoas. Por que eu não saio com eles? Eu nunca tinha estudado a Bíblia a fundo para tentar provar a verdade para mim mesma. Eu orei para Jeová. Sinto muito, mas hoje eu não sou testemunha de Jeová. Vou tentar provar que tudo o que me ensinaram está errado. Se o Senhor existe mesmo, me ajude a ver que o Senhor é real. Então entrei no meu quarto e fechei a porta. Peguei todos os livros que tinha na prateleira. Eu queria estudar um livro por vez, mas quando acabei, tinha livro espalhado para todo canto. Quanto mais eu lia sobre Jeová, mais eu via como tudo na Bíblia está ligado a Ele. Jesus, os anjos, a ressurreição, tudo está ligado a Ele. Se você quer saber a verdade sobre algo, não dá para acreditar numa coisa e não acreditar em todo o resto. E foi isso que me convenceu. Principalmente o texto de Salmos, que fala que os olhos de Jeová me viram quando eu era um embrião. Esse texto mexeu muito comigo. Eu pensei, meus pais não estão bem espiritualmente, mas Jeová deu um jeito de me encontrar e Ele sabe o que eu posso me tornar. Agora eu entendo as coisas. Eu não tenho desculpas. Jeová me deu conhecimento que me torna responsável por minhas ações. Agora eu preciso agir de acordo com o que aprendi e mostrar que também amo Ele. Naquela mesma semana, uma irmã da congregação começou a me ajudar a sair mais no campo. Acho que ela não imagina o quanto me ajudou.
A condição espiritual da minha família estava piorando, mas eu consegui me batizar. Minha amizade com Jeová ficava cada vez mais forte, mas eu não tinha o apoio da minha família. Então, eu tinha que confiar que Jeová ia me ajudar. Eu conseguia lidar com os problemas em casa porque eu me sentia fortalecida pelas reuniões e pelos irmãos. Minha família não podia tirar essa alegria de mim. Um dia eu cheguei em casa com algumas amigas. Elas me deixaram lá e nos despedimos. Tinha sido um dia maravilhoso, muito encorajador. Meus pais estavam me esperando na porta. Eles estavam bravos. Eles não entendiam as decisões que eu estava tomando para fazer mais para Jeová. A gente não conseguia chegar a um acordo sobre esse assunto. Daí, fui embora só com a roupa do corpo. Em questão de minutos, minha vida mudou para sempre. Uma irmã da congregação, que era como uma tia para mim, me ajudou a lidar com a situação. Ela me deu comida, roupas e um lugar para morar. Ela também me ajudou em sentido espiritual. Então, minha ajuda vinha de Jeová e da congregação. Anos atrás, uma irmã me disse: seja o tipo de pessoa que você precisou quando era jovem. Então eu me coloco no lugar dos jovens e penso como eu teria sido ajudada se alguém tivesse tirado tempo para mim. Eu sempre tento pensar nos jovens. Eu tento fazer amizade com eles, isso faz parte de mim. Se algum jovem não tem certeza se essa é ou não a verdade, eu gostaria que ele soubesse que Jeová o conhece. Jeová quer que os jovens sejam amigos dele. Ele é real e sabe o nome de cada um deles. Jeová quer que eles vivam para sempre e vai estar do lado deles. Foi impressionante ver que a irmã Ursi passou um dia inteiro estudando para provar para si mesma que Jeová a conhecia e a amava. Mas ela não fez isso só uma vez na vida. A partir daí, ela se esforçou para ter hábitos de estudo que a ajudaram a perseverar e a se tornar uma pessoa espiritual. Ela foi pioneira por vários anos e hoje serve em Betel com seu marido Jeff. Quando eu conversei com a Ursi, ela me disse que ama muito a sua família e espera que um dia eles também decidam servir a Jeová. Em todas as áreas da vida, sempre vamos nos sair melhor se buscarmos a ajuda de Jeová por meio da Bíblia. Isso também acontece quando o assunto envolve a consciência. Em situações assim, Jeová não dá uma ordem quanto ao que devemos fazer. Mas na Bíblia, ele nos dá princípios que podemos usar para treinar a nossa consciência. No vídeo a seguir, Ana tem que tomar uma decisão difícil. O que essa decisão tem a ver com a consciência dela? E o que ela faz antes de tomar a decisão? Todo dia fazemos escolhas que podem afetar nossa amizade com Jeová. Quando tem na Bíblia uma ordem direta sobre o assunto, parece fácil fazer a escolha certa. Mas e se não tem? Como ter certeza de que estamos tomando uma boa decisão? Fomos convidados para o casamento da minha sobrinha. O Thomas ficou animado. Eu também fiquei. Mas o casamento ia ser numa igreja. Eu fiquei na dúvida se deveria ir. O Thomas ainda não queria estudar a Bíblia, mas ficou mais receptivo desde que eu aprendi a verdade. Eu nunca entraria numa igreja para assistir um culto e o Thomas entendia isso. Mas e para assistir um casamento, tem algum problema? Jeová aprova casamentos. Naquela tarde, eu fui ajudar a Lara a fazer um cardápio para a escola de pioneiros. Ela viu que eu estava um pouco distraída, então eu falei para ela sobre o casamento. Mas é claro que você não vai, né?
A Lara não tinha dúvida sobre o que fazer nesse caso, mas parece que ela não entendia a minha situação. Eu entendi porque ela estava preocupada, mas achei que ela estava me julgando. No dia seguinte, fui visitar a irmã Francisca e o irmão João para perguntar o que eles achavam. Assim como eu, a irmã Francisca aprendeu a verdade muito antes do irmão João, então eles entendiam a minha situação. Será que a Lara está certa? Seria errado ir no casamento? O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? A irmã Francisca disse que quando não tem na Bíblia uma ordem específica sobre o assunto, é uma questão de consciência. E a consciência de um pode ser diferente da consciência do outro. O importante é tomar decisões que nos deixem com a consciência tranquila. Mas como eu posso fazer isso? Ana, é preciso treinar a consciência. O irmão João me mostrou Hebreus 5,14, que diz: o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que, pelo uso, têm sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Mas Paulo fez mais do que escrever essas palavras. Ele viveu de acordo com elas. Ele estudava a fundo os princípios da palavra de Deus. Por isso, ele conseguia tomar decisões que o deixavam com a consciência tranquila. Assim, mesmo quando não tem uma lei específica sobre o assunto, sempre tem um princípio bíblico que nos ajuda a saber o que Jeová pensa. Então, eu orei e fui pesquisar o assunto. Eu pesquisei artigos no Índice das Publicações da Torre de Vigia e no Guia de Pesquisa. Achei um ponto interessante no capítulo 2 do livro Continue a Amar a Deus. Também li sobre outras pessoas que passaram por situações parecidas e sobre que princípios bíblicos as ajudaram. Daí, eu meditei nesses princípios. Eu continuei pesquisando. O estudo me mostrou que o que deve guiar minha consciência é o Espírito de Jeová, não os meus sentimentos. Eu percebi que ter uma consciência treinada pela Bíblia não quer dizer que todo mundo sempre vai pensar do mesmo jeito. Pensar diferente é normal. Mas treinar nossa consciência aplicando princípios bíblicos vai nos guiar por toda a vida. Assim, vamos continuar no amor de Deus. O que a Ana fez que podemos imitar? Quando ela percebeu que precisava saber mais sobre o assunto, ela foi atrás. Ela estudou para treinar a sua consciência e tomar uma decisão que a deixasse com a consciência limpa. Podemos fazer o mesmo em situações assim. Mas não só isso. Podemos nos preparar e treinar a nossa consciência para saber o que fazer quando não existe uma ordem bíblica clara. Também estudar princípios que ensinem nossa consciência o que ela deve fazer. Podemos confiar em decisões tomadas com uma consciência treinada pela Bíblia. Irmãos, nós os incentivamos a se manter firmemente agarrados à palavra da vida. O programa inteiro foi sobre isso. Vimos por que é importante ter uma amizade achegada com Deus para ganhar a vida eterna. Também aprendemos maneiras práticas de fazer isso usando métodos comprovados de estudo da Bíblia. Talvez não tenhamos a oportunidade de cursar Gileade ou outra escola teocrática, mas Jeová mostra para todos nós como podemos tirar proveito da sua palavra. Isso prova que Ele nos ama muito. Para preparar esse programa,
Nossa equipe passou um tempo no Departamento de Escolas Teocráticas, na sede mundial em Paterson, Nova York. A Escola de Gileade é realizada ali desde 1995. Desde então, 47 turmas se formaram. A primeira turma de Gileade foi em 1943, e desde que começou, quase 9.000 alunos receberam treinamento. Todo dia, os alunos vão para as aulas e passam por cartazes e maquetes que os ajudam a preparar a mente para o estudo da Palavra de Deus. Isaías 11:9 diz: A terra certamente ficará cheia do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o mar. Os irmãos no mundo todo trabalham de acordo com essa profecia. É por isso que nas aulas, os discursos abrangem a Bíblia toda, analisando informações históricas que ajudam os alunos a entender melhor o que estão estudando. Paulo ainda está machucado. E ele está dizendo para eles com toda franqueza: temos que passar por muitas dificuldades. Imagine só, você ali, olhando para aquele homem todo machucado, e ele dizendo: nós, você e eu, temos que passar por muitas dificuldades. Os alunos participam à vontade, aprendendo lições que podem usar nas suas designações. Eu fico impressionada de ver que a congregação hoje segue exatamente o mesmo modelo que era usado naquela época. Todo dia, os alunos estudam na biblioteca das escolas e isso é algo que eles gostam muito. Nesse ambiente calmo e tranquilo, eles, por assim dizer, se associam com um escravo fiel e prudente, pesquisando o alimento espiritual que fortalece sua amizade com seu Pai Celestial, Jeová. Os instrutores se esforçam muito para preparar as aulas. Sob a direção da comissão de ensino, eles são responsáveis pelo currículo de Gileade e de outras escolas realizadas aqui e em outros locais. Os irmãos responsáveis pelas escolas teocráticas consideram um privilégio apoiar seus irmãos e o corpo governante. Enviamos a todos vocês o nosso amor cristão. Obrigado por assistirem ao programa. Direto da sede mundial, esse é o JW Broadcasting.